Acho que somos propriedade. Eu devo dizer que pertencemos a algo. Que outrora esta terra foi a terra de ninguém. Que outros mundos exploraram e colonizaram, e aqui lutaram entre si pela posse dessa terra. Mas agora, esse planeta é propriedade de algo. E este algo possui esta terra, e todos os outros em volta estão advertidos. Eu suspeito que tudo isso seja conhecido, talvez por eras, e seja conhecido por alguns nessa terra, pois existe um culto ou ordem cujos membros funcionam como guias de comando para o resto de nós, que somos escravos, mas eles são escravos superiores ou superintendentes, dirigindo a todos nós de acordo com as instruções recebidas de um outro lugar, onde nós somos uma commodity em nossa misteriosa utilidade. Pois é, pessoal, aí nós vemos a cópia do Twitter dessa turma. O primeiro deles é o Klaus Schwab. Quando eles foram lá, o que essa turma maldita estava querendo lá na Antártida, né? Depois nós vamos ver a figura do Monte Hermon, né? Logo depois é o Monte Hermon, onde os anjos desceram, lá na fronteira com o Líbano, lá em Israel. Nós estamos vendo a localização desse Monte Hermon no paralelo 33, já conversamos sobre isso, né? Tem tudo a ver com as escolas de mistério, com a maçonaria, grau 33, etc. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui ainda estamos sofrendo com essa virose, né? Eu e a Magdalena e mais alguns amigos, né? É aquela pereba assassina, aquela doença que foi aterrorizante, né? Foi criada com esse propósito mesmo. Ela se modifica, é mutante. E nós estamos obrigados a conviver com isso. Mas vamos começar nosso vídeo, que era para ter sido lançado ontem, mas não foi possível. Realmente não deu, eu tentei, mas foi complicado. Mas vamos lá. Essa frase que eu cito no início do filme é de Charles Fort. Ela, do livro dele, O Livro dos Danados, publicado no século XIX. Veja como ele já estava à frente do tempo dele. Ele já sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas vamos lá para a nossa Antártida. Em 14 de março de 2017, o noticiário israelense publicou um vídeo provocativo intitulado Anjos Caídos Presos na Antártida. E ainda vivos? Pois é. O vídeo, eu estou colocando aí só a imagem do vídeo, depois vocês procurem no YouTube, que tem lá, eu não posso colocar aqui no canal. O comentarista Steven Ben-Nun analisou o apócrifo livro de Enoque, que descreve as experiências de Enoque, que foi uma figura bíblica pré-diluviana que foi levada aos céus para testemunhar e desempenhar um papel fundamental em um grande conflito celestial, uma guerra nas estrelas. Enoque se tornou o principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, a serviço de uma divindade onisciente conhecida como o Senhor, ou Lord. Houve vários problemas no conflito, como o cruzamento dos Fallen Angels, ou anjos caídos, né, com as nossas mulheres terráqueas, ou a realização de experimentos genéticos na humanidade, além da transmissão de conhecimento e tecnologias que eram proibidas na época para a civilização humana que ainda estava em desenvolvimento. Eles já encontraram seres humanos aqui. O livro de Enoque começa com a chegada de 200 anjos caídos na Terra, na área do Monte Hermon, que eu estou mostrando as fotos no final do vídeo para vocês, que faz fronteira com o atual Líbano e a Síria. O Monte Hermon, em cima dele, está no paralelo 33, e em cima dele tem uma gigantesca base israelense de radar e proteção. Pois é. Então os anjos caídos começaram a cruzar ou modificar geneticamente os habitantes locais. Lá, no Gênesis 6, na Bíblia, nós vemos no Novo Testamento, no Velho Testamento, o seguinte, Gênesis 6:1 é famoso, eu sempre falo nele, né? E aconteceu que quando os filhos dos homens aumentaram em número naqueles dias, nasceram filhas bonitas
né? São vistosas? São mesmo. E os anjos, vendo os filhos do céu, as viram e as desejaram, e eles disseram um ao outro: Venha, vamos escolher para nós mulheres dentre os filhos dos homens, e vamos gerar filhos para nós. E eles eram um total de 200 capitães, 200 que comandavam outros números, não se sabe quanto. Mas esses 200 eram os, tipo, capitão mesmo de uma tropa. E eles desceram em Ardis, que é o topo do Monte Hermon, e eles o chamaram de Monte Hermon porque nele eles juraram e amarraram-se uns aos outros, né, com maldições e assumindo a culpa de tudo que eles estavam fazendo, uma rebelião. Embora os anjos caídos tenham estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, segundo esse jornalista israelense, foi na Antártida que eles finalmente se retiraram depois de perder a batalha celestial com os anjos justos. Isso de acordo com a análise de Ben-Nun do livro do Enoque. Ben-Nun cita a passagem do livro de Enoque que são altamente sugestivas sobre a Antártida, e que ele diz que de fato foi o lugar onde Enoque foi levado para testemunhar os eventos celestiais. Ele diz no livro dele: Eu vi ventos na terra que sustentavam as nuvens, eu vi caminho dos anjos, eu vi o fim da terra, o firmamento do céu acima. Eu fui para o sul e queimou dia e noite, onde haviam 7 montes de pedra preciosas, 3 para o leste e 3 para o sul. E aquelas voltadas para o leste eram de cor de pedra, e uma era de pérola, e uma outra pedra curativa, e as do sul de uma pedra vermelha. E daí a do meio chegava ao céu como o trono do Senhor, ela era de antimônio, e a parte superior do trono era de safira. O que é interessante aí nessa passagem é que Enoque se refere a um lugar que queimava dia e noite. Ben-Nun, ele acredita que tudo isso se encaixa na descrição da Antártida durante o verão no hemisfério sul, quando a luz do dia dura 24 horas. Quanto às 7 montanhas, ele parece se referir ao Monte Vinson, na Cordilheira Sentinela da Antártida, que, de acordo com Ben-Nun, também se refere a 6 montanhas próximas da cordilheira, que podem se qualificar como as montanhas descritas no livro de Enoque. O Monte Vinson é a montanha mais alta da Antártida e está localizado no centro da Cordilheira Sentinela. Ela teria se destacado tão espetacularmente com seus picos cobertos de neve nos tempos antigos como nos dias de hoje. E com relação ao alinhamento sul e leste das 6 montanhas adjacentes ao Monte Wilson, descrito lá no livro de Enoque, Ben-Nun especula que esse era o alinhamento antes da inundação catastrófica que coincidiu com a mudança do eixo da Terra, a mudança dos polos. Pois é. E aí está o Monte Vion, né? E aonde era o Polo Sul antes da inversão dos polos, no próxima figura. Bom, existem várias teorias sobre a mudança dos polos. Por quem mais chamou atenção sobre isso foi a pesquisa realizada pelo Sir Charles Hapgood, que afirma que as mudanças dos polos têm ocorrido regularmente na história da Terra. Tem vários pesquisadores que concordam com isso. Em seu livro de 1958, The Earth Shifting Crust, A Mudança da Crosta Terrestre, Hapgood propõe que a mudança do polo ocorreu no final da última era glacial por volta de 11.000 a.C. É sempre em torno dessa data, 10.000, 12.000, 11.000, por aí. Onde começa depois a história, porque antes disso ninguém sabe mais nada. Mas todos os povos sumérios, os egípcios, os sumérios, os nativos de todo lugar do planeta falam sobre essa mudança, sobre essa grande catástrofe, sobre a Yongdria ou uma outra coisa. A conjectura de Ben-Nun é interessante, mas como pode ser visto no mapa que mostra a Cordilheira Sentinela, onde está localizado o Monte Wilson, muito mais do que 7 montanhas. A foto está aí no final para vocês verem. A conjectura de Ben-Nun não é conclusiva. No entanto, isso nos dá uma possível localização dos anjos, onde ficavam os anjos caídos prisioneiros, Monte Vinson e outras 6 montanhas na Cordilheira Sentinela. Ben-Nun continua a discutir o livro de Enoque em sua referência aos anjos caídos. Ele diz o seguinte, citando o livro de Enoque, ele fala, é como um Enoque, no livro dele, na página 18, 14, é como um espírito me questionando, e o anjo me disse, este é o lugar do fim do céu e da terra. Esta é a prisão das estrelas do céu e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre o fogo, estas são as que transgrediram os mandamentos do Senhor,
desde o princípio de sua ascensão, porque não saíram dos seus devidos lugares. E irou-se contra elas, e os uniu até o momento da consumação de seus pecados no ano do mistério. A linguagem é bem cifrada. A referência de Ben-Nun aos anjos caídos ainda vivos em sua prisão antártica levanta uma possibilidade intrigante. Pode ser numa outra dimensão. O livro ele descreve o que é um futuro ano do mistério, quando eles serão lançados. E esse é um evento que, segundo Ben-Nun, iremos testemunhar em breve. Olha que a Antártida é cheia de mistério, né? Para obter uma resposta, podemos começar observando alguns paralelos interessantes entre a análise de Ben-Nun e o livro de Enoque e as recentes revelações de um programa espacial secreto, americano, chinês e russo. Como a figura bíblica pré-diluviana, Enoque foi levado para testemunhar eventos celestiais por um grupo recém-chegado de extraterrestres altamente evoluídos. Enoque foi chamado a atuar como intermediário para ambos os lados em um conflito celestial ou um conflito que envolvia o sistema solar. E quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, lindas e lindas filhas nasceram para eles. E os vigilantes, filhos do céu, as viram e as desejaram. E aí veio a confusão toda. Pois bem, as escavações que estão em andamento lá na Antártida, elas podem revelar ruínas, cidades intactas, equipamentos, ou, segundo esse jornalista israelense, até câmaras de êxtase, contendo essa turma toda antediluviana, os pré-adamitas. Por isso que nós tivemos um interesse muito grande de uma elite que tem ido à Antártica. Não sei se vocês acompanharam. Estou mostrando para vocês aí no Twitter, cópias de Twitter dessa turma. Muita gente foi lá, essa turma da Agenda 2030, tem visitado a Antártida. Para fazer o que lá? Essas elites, né, que governam secretamente a humanidade e que se consideram descendentes híbridos dessa turma, eles estão ansiosos para conseguir acesso a seja lá o que for que encontrarem lá, que vai estar muito mais intacto do que no Egito, do que na Suméria, porque tudo que se encontrou no Egito estava largado, enterrado lá, mas já tinha sido explorado por saqueadores de todo ao longo dos séculos. Aquela cidade subterrânea que existe abaixo das pirâmides de Gizé, ou Giza, tem uma galeria subterrânea gigantesca. É igual mas já foi tudo saqueado. A esfinge, a entrada que tem na cabeça da esfinge, a esfinge esteve enterrada até, quase com a cabeça inteira enterrada nos tempos de Napoleão. Nós temos fotografias do século XIX, do final do século XIX, mostrando a esfinge enterrada, aquele buraquinho, todo mundo já entrou ali, eles estão escondendo de besteira. Fica querendo forçar uma história, a entrada lateral no pescoço, as entradas laterais na base da esfinge, etc. E assim a Antártida está muito mais preservada. Daí essa loucura de tentar esconder de qualquer maneira. Fizeram acordos internacionais a nível de Estado para que não seja divulgado. Então, essa turminha toda está tentando ver, porque, olha, foi um emissário do Papa, políticos dos Estados Unidos, secretário de Estado, um grande figura da religião ortodoxa russa, foi lá fazer uma cerimônia na base russa. Nós temos o Buzz Aldrin, o primeiro astronauta que botou, ainda vivo, que colocou os pés na Lua. Ele foi lá, estava com 80 e poucos anos, saiu de maca, dizendo, depois apagaram o Twitter dele, dizendo que lá estava o mal, vocês não sabem o que estão fazendo, falou um monte de besteira e foi internado, né? Então o que é que tem lá na Antártida? Tem mais do que pinguins, invernos longuíssimos, mais longo que o do Canadá. É uma terra supostamente inexplorada, com uma área continental gigantesca, e com lugares que têm florestas ainda inexploradas, verdes, que foram relatadas pelo almirante Richard Evelyn Byrd. Uma terra de beleza estonteante, temperaturas entre menos 25 e menos 40, igual o Canadá. Eu já peguei menos 40. É surreal. Eu não consigo ficar 5 minutos fora do abrigo. Com roupa especial, e essas roupas são maravilhosas. O Canadá, inclusive, fabrica roupas especiais para expedições polares. Então, a Antártida é um refúgio perfeito
para quem quer dominar o mundo, ou para megalomaníacos de sangue frio que só querem relaxar antes de destruir o nosso mundo. Um bando de elites super ricas, psicopatas. O que esses caras estão fazendo na Antártida? Obviamente eles não vão lá para conversar sobre mudanças climáticas e sobre ETs. A Antártica é uma zona proibida para todo mundo. Você precisa de autorização especial do governo para chegar lá. E se você pagar uma excursão caríssima, né, para poder ficar ali só na periferia, nas bases, passar um pouco tempo, porque até o xixi tem que trazer de volta. Nada é jogado na Antártica. Então o que as pessoas mais hediondas e depravadas do planeta estariam se reunindo lá na Antártica? Essa turma da Agenda 2030, não é? Nós podemos apostar que não é para o benefício da humanidade e do planeta. Não, não é. Então é isso. O Buzz Aldrin, quando ele foi lá, ele estava com 86 anos, né? Ele foi evacuado e foi levado às pressas, né, para a Nova Zelândia e depois ele não deu mais declarações à imprensa. Então é isso. A Antártida tem muito mais. É o que tem de artigos, livros. Daria para fazer live uma atrás da outra. Eu faço só, como eu disse a vocês, um resumo. Serve para instigar vocês também a pesquisarem, né? Mas vamos continuar. Sociopatas no governo. Pois bem, livros, filmes e outras formas de arte tendem a dar uma imagem hollywoodiana aos outros. São espiões, conspirações, assassinatos, invasões, etc. Assim por diante. Talvez estejamos começando a entender agora que por trás do romance residem psicoses cruéis e brutais. Um problema importante em qualquer sociedade gerada, como a nossa, para uma guerra aberta, e que é encoberta por personalidades sociopatas. Essas personalidades sociopatas, elas tendem a encontrar residência nos governos, como aí no Brasil também. Estão nem aí para você. É a mesma turma sempre. Eles conversam entre eles, roubam entre eles, trocam entre eles. Os sociopatas não são afetados por dores de consciência. Frequentemente eles se deliciam em prejudicar os outros. Às vezes as pessoas dizem, pô, o cara é rico, ganha bem, é um senador, ganha uma fortuna, não tem que se preocupar com a aposentadoria, com o com porra nenhuma. Mas vai e faz uma lei para ferrar com você. Isso em todo mundo. Não é só aí, não. E frequentemente essa turma é promovida para as altas posições dentro de agências engajadas na guerra. Né? O mundo é governado por imbecis. A maioria. Não existem mais líderes. Nem reis. Nem imperadores. Né? Essas altas posições são ocupadas por idiotas, como os que comandam aqui a Europa também. Canadá, com o filho bastardo do Fidel. Aquele ditadorzinho, até nem consigo falar, de merda. E essas personalidades são capazes de atacar e prejudicar outras pessoas repetidamente sem que isso os afete emocionalmente. Os sociopatas com alto QI podem ser bem espertos e como eles prejudicam os outros. Essa maldade é frequentemente valiosa para as agências de inteligência. Como a história nos tem mostrado, quanto mais uma nação é orientada para a guerra, mais ela é dominada por personalidades sociopáticas. Olha o Biden aí. Olha o que todo mundo gosta, né, do Obama. Não teve um ano do governo dele, dos dois, que não houvessem guerras. E mataram milhares de pessoas. E o vice dele era o Biden. No entanto, essa coisa recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Faça as contas, faça a pesquisa aí antes de ficarem colocando nas mensagens aí, me xingando e tal. Vai lá e procura ver quantas pessoas morreram na Síria, na Líbia, no Iraque, no Afeganistão. Eu não vou nem falar nas outras, né? Iugoslávia. Bom, essa dominação, por sua vez, leva a uma rápida deterioração. Às vezes é complicado, hein? Deterioração de uma nação. E eventualmente vai causar sua ruína. Esse é outro dos grandes perigos que qualquer nação enfrenta quando se torna envolvida em um conflito a longo prazo. Não importa quão democrática e humana esta nação possa ser, por outro lado. As questões a serem pesquisadas
Quem quiser pesquisar pode incluir em que extensão as verdadeiras personalidades sociopatas estão dominando governos de hoje. Procure ver. Porque essas pessoas, as pessoas, de um modo geral, o povo, as toleram. Né? E aí também nós vamos para religiões. Né? As religiões tutelares, religiões que ou você acredita ou morre. A católica mudou muito, depois de ter eliminado milhares e milhares de pessoas. A protestante também. Mas temos a islâmica aí. As religiões tutelares, sobre as quais eu já falei em vídeos passados, exigem a veneração de seres criminosamente insanos que se chamam de anjos de Deus. Que se chamam de Deus, cegando muitas vezes as pessoas, né, deixando que elas não consigam, que se sentam incapazes de verem a sociopatologia dessa turma que diz que é Deus, anjo, ou enviado de Deus, ou representante de Deus na Terra. Aqui nos nossos vídeos nós mal tocamos na influência dessas organizações da Fraternidade da Serpente Corrompida, que a original era boa. Né? Nós já discutimos sobre as religiões como o budismo, entre outras. Né? Então nós vamos ver que o mundo não consegue ter um momento de paz. E isso nos leva de volta ao início do vídeo, onde eu falei, nós somos propriedades. Algo comanda, lá de cima, a pirâmide. Mas essa dominação tende a acabar. Será? Pois é, não podemos perder a esperança. Eu já falei em vídeos passados, vou voltar a falar sobre esse assunto, sobre quem está no comando dessa área do nosso sistema solar. E o que é, na verdade, uma hipótese, né? O que pode ser o nosso planeta. O que ele representa nesse contexto? Um planeta pequeno, que é uma joia, isolado, num braço isolado da galáxia. Estamos bem longe do próximo planeta habitado. Bem longe. Mas existem os portais. Vamos falar sobre isso mais tarde. Eu vou, no próximo vídeo, continuar uma outra série, tá? Vamos abrir uma nova série. E, de vez em quando, nós voltamos aos assuntos que já passamos. Eu vou fazendo esse looping, né? Expandindo um pouco mais. Ok? Vamos continuar. Aqui nós temos um astronauta treinando para Marte. Treinando lá na Antártida. Logo em seguida, essas são páginas desclassificadas, né, pela CIA sobre a Operação Hackjump, a expedição à Antártica pelo almirante Byrd. Operação Hackjump. Isso aí está desclassificado, você pode conseguir esses documentos e pesquisar à vontade, não tem problema nenhum. Inclusive lá no site do Black Vault você pode ter acesso. Ele liberou, são mais de 500 páginas sobre essa expedição. Muita coisa, por isso que eu comentei com vocês. Tem muito mais coisa que vocês imaginam. Então é isso, pessoal. Até final de semana, onde nós continuamos. Um abraço meu e da Magdalena. Até lá!